último encontro, né, a Cher fez a pergunta de como é que a gente poderia fazer o alinhamento, o equilíbrio dos nossos chakras. Nós já pincelamos que um dos instrumentos é a meditação, né? Eu encarreguei todo mundo de ler um pouquinho sobre isso, né? Então, o porquê disso tudo, né? A gente vem tentando já há algum tempo entender essa nossa estrutura multidimensional, né? Viemos tentando, assim, nos compreendermos como um ser muito mais complexo do que isso que os nossos olhos do corpo físico enxergam. E nos situarmos não só dentro do nosso planeta, do nosso território, do nosso planeta, mas também nos situarmos dentro do universo e procurarmos fazer essa conexão, não é, da energia cósmica universal com a nosso campo eletromagnético humano e a relação que isso tem nas duas vias, né? E então nós já estudamos, nós tivemos algumas noções muito superficiais e básicas, assim, sobre os corpos sutis, né? Que se estratificam ou que se colocam a partir do nosso corpo físico. Nós tivemos uma passagem rapidíssima pela conceituação dos nossos chakras, desde o que eles são, quais são os 7 chakras principais e a teoria básica existente em relação a cada um, porque não tem como a gente falar em níveis de consciência, em chakra, em meditação, em isso e aquilo, outro, se a gente não entender no primeiro momento o que nós somos e como nós funcionamos, né? Então, se nós partirmos do pressuposto que nós somos seres multidimensionais, e se nós temos centros, né, círculos de luz, de vibração energética posicionados nos nossos corpos sutis como transformadores de energia do plano astral para o corpo físico e vice-versa, nós temos que entender minimamente a função de cada um desses chakras e a importância de mantermos eles alinhados em equilíbrio. Mas o que é manter os chakras alinhados em equilíbrio? O que significa isso e como é que a gente consegue isso? Então, lembram que nós conversamos que nós temos 3 chakras inferiores, 3 chakras superiores e um chakra que faz a ligação entre essas duas tríades. Então, quando a energia prânica, tá, que é absorvida através dos chakras constantes nesses corpos sutis, quando ela chega ao nosso corpo de uma maneira já comprometida, ou quando chegando ao nosso corpo físico, ela enfrenta obstáculos e bloqueios, isso não só desestabiliza o chakra determinado daquele sentimento que está mal resolvido em nós, como ele pode interferir, por exemplo, no funcionamento de um chakra relacionado e posicionado mais próximo a ele. Por exemplo, nós estudamos que o chakra básico ou o chakra da raiz é aquele chakra que nos coloca com os pés no chão, com as nossas raízes, que nos dá a clareza, que nos dá a capacidade de tomar decisões mais seguras, que nos remete àquele instinto de sobrevivência, de luta, de vida que segue, que vai para frente, né? Então, esse é um chakra ligado aos elementos, em relação aos elementos da natureza, é um chakra ligado à terra, né?
E logo acima dele, nós temos o chakra esplênico, ou sacral, o sacro, né? Que é o chakra ligado ao elemento da água. Lembram que nós estudamos que é ali que está o domicílio do eu, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso poder criativo, né? Se esse chakra estiver super, hiper estimulado, o que essa água, entre aspas, o que essa água toda vai fazer? Ela vai transbordar, ela vai inundar o nosso chakra raiz. E aquilo que era para ser terra firme, que nos sustenta, que nos traz segurança, que nos impulsiona a viver, a superar os obstáculos e a lutar pela vida, vai virar terra movediça, lama, lodo. Então, o desequilíbrio num determinado chakra reflete necessariamente em outro, né? E daí, se a gente subir mais um pouquinho e for para o plexo solar, que é regido pelo elemento do fogo, né? E fizermos relações, bom, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão a gente vai falar só sobre isso. Eu dei o exemplo do sacro e do chakra da raiz para a gente ter uma noção disso que eu estou fazendo. Só que esses 3 chakras inferiores, tá? Eles estão relacionados com os nossos aspectos pessoais e terrenos. As provas e as expiações que nós temos nesta vida atual. Eles estão relacionados à nossa missão nessa vida atual, à nossa postura, ao nosso comportamento. E se nós fôssemos fazer alguma relação, conexão com os nossos corpos sutis, eles estão relacionados com o nosso corpo físico, o etérico, o emocional, o astral e o mental. Então, todos esses aspectos que estão mais relacionados com os 3 chakras inferiores e com esses primeiros corpos sutis que eu mencionei aqui, eles dizem com aquilo que na psicologia se fala em o nosso ego. Né? Tudo aquilo que diz respeito à nossa personalidade e à nossa postura enquanto indivíduos nesse mundo terreno, tá? Os nossos chakras superiores, laríngico, frontal e coronário, tá? Eles formam uma outra tríade, tá? Ligada ao mundo espiritual, às esferas espirituais, a partir do corpo causal e por outros tantos que se estratificam. Esses corpos sutis, na literatura, os autores falam até em centímetros que eles se projetam a partir do nosso corpo físico, né? Então, por exemplo, o duplo etérico, ele tem, se não me engano, de 0,5 a 2 centímetros, e essa distância vai aumentando. Então, nos corpos sutis superiores, dessa tríade superior, essa distância se projeta para muito além da coroa da nossa cabeça, né? E eles estão, então, relacionados ao mundo, não ao mundo espiritual, mas dentro de nós. Então, tem uma analogia muito interessante que diz que tá, mas e o cardíaco, né? Onde é que ele fica? O cardíaco é a ponte. O nosso chakra cardíaco é a ponte entre essas 2 tríades, entre os nossos chakras inferiores e entre os nossos chakras superiores. Então, tudo aquilo que vem do astral, do espiritual, do nosso eu superior, e nós já vamos falar no que é o tal do eu superior, né? Ele vem, esse amor maior incondicional, ele vem do alto, né? E ele é filtrado, ele é trabalhado no nosso chakra cardíaco para se
distribuir para os chakras inferiores. Assim como essa energia terrena, forte, poderosa também, não é? Que vem das nossas entranhas, que vem das nossas raízes, ela passando por esse filtro do cardíaco, ela ascende, né? E se comunica com o eu superior. Quando essa nossa tríade inferior está em desequilíbrio, nós não conseguimos fazer essa força que, né, na literatura também se fala na força Kundalini, essa energia que vem lá do fundo da Terra, nós não conseguimos fazer essa força ascender. E se essa força não ascende, nós não conseguimos nos conectar com o eu superior. Mas o que é o eu superior, afinal? O eu superior é algo fora de nós? A gente fez eu pedi para o G botar uma imagenzinha ali, que eu tirei de um vídeo, tá? Que depois eu quero que me lembrem de eu passar para vocês. É um vídeo que fala sobre tudo isso. É muito rápido. É um site que eu sigo ali no YouTube que se chama Rubi Cósmico. Eu não sei se alguém de vocês conhece ou já ouviu alguma coisa. No Instagram, né? No Instagram, desculpa. E tem esse menino, Lucas Costa Pironi, se não me engano, Pironi, o nome dele, que é um menino muito sábio, assim. Ele é muito novo, mas ele é muito estudioso, assim. E ele tem vídeos bem interessantes. E eu estava estudando sobre isso para nós conversarmos aqui. E ele traz num dos vídeos dele, que depois eu vou compartilhar no grupo para vocês, essa imagem. Tu quer botar aí uma? Vou projetar na tela aqui. Quer? Estão vendo a tela aqui? Só abre aí o microfone e me diz se vocês estão vendo a tela. Sim. Tá. Positivo. Beleza. Se alguém não tiver, é só falar, tá? Sim. Então, querido. Então, o que ele... claro, aqui tem muita terminologia de tudo que é cultura, tá? Mas o que é importante saber, assim, para a gente compreender isso que a gente está falando, né? Ele fala, então, assim, na verdade, num quadrinário, tá? Corpo físico, energia, que a gente pode entender como o corpo etérico, as emoções, que a gente pode entender como o corpo emocional ou astral, e a mente, que a gente pode entender como o corpo mental, tá? Essas 4 esferas de corpos sutis relacionadas, então, com os nossos 3 chakras inferiores que a gente acabou de falar. Nessa representação que ele usa, ele trata isso aqui como o eu inferior, o ego, tá? Aí ele fala que tem essa ponte aqui, que liga o eu inferior ao eu superior, não é? Que daí vem a mente pura, a intuição e a vontade, né? Que estão relacionados aos nossos chakras superiores. Então, fazendo uma conexão, uma comparação disso com os chakras, aqui seriam os corpos sutis relacionados aos nossos chakras. Obrigada, querida. Aos nossos chakras inferiores, a ponte ali como representada pelo cardíaco e o eu superior representado por esses corpos sutis que naqueles primeiros estudos que fizemos contaria a partir do corpo causal, lembram? Tá? E daí ele traz a questão de que o eu superior é representado por essa tríade aqui, que em várias culturas tem esses vários nomes. Por exemplo, na religião cristã, né, católica, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na cultura hinduísta, é o Brahma, Vishnu e Shiva, né? Mas o que é isso, na verdade? Pode daí voltar, né? Ele nos coloca, então, que o eu superior é aquela essência divina que habita o nosso ser. Cada um de nós é o nosso Deus interior.
quando ouvimos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é aquela interpretação, né, muito simplista que nós tínhamos e quando a gente era criança que a gente pensava que Deus era uma figura assim, nós somos criados à imagem e semelhança física dele, não. Ter sido criado à imagem e semelhança de Deus é ter esse poder divino, essas potencialidades divinas em nós. E depois ele faz uma representação da Igreja Católica, relacionada, na verdade, à crença cristã, que acredita em Jesus Cristo. Lembram que uma das parábolas de Jesus, porque Jesus falava através de parábolas, lembram? E justamente, por que ele falava através de parábolas? Porque quando ele veio, né, quando ele reencarnou, teve que reconstituir todos os seus corpos sutis que ele não precisava mais ter, o perispírito e tudo mais, e ele veio, né? Ele precisava estar entre nós para nos trazer a lição do amor incondicional. O que Jesus, a grande lição de Jesus foi esta. Um Deus que não pune, que não castiga, não é? Um Deus muito diferente daquele Deus que Moisés pregava e que era necessário, tamanha barbárie em que nós vivíamos naquela época do olho por olho, dente por dente, né? Mas ele era um ser tão e tão ascensionado e que teve que reencarnar no momento em que nós éramos tão ignorantes e maldosos, né? De crucificar, de apedrejar, de todas as barbaridades que fazíamos naquela época, né? Que ele teve que falar por parábolas, porque é uma linguagem universal e eterna. E que, para ser entendida, a gente usa aquele lado da nossa consciência coletiva, daquilo que está em todos os tempos, em todos os lugares sempre, e que a gente entende de alguma forma que às vezes a gente não sabe nem explicar, mas a gente entende. Eu sei que tá meio viajando, né? Devem estar pensando, bah, hoje a Clarissa tá fora, né? Mas vocês vão acompanhar até a gente chegar aonde eu tô conduzindo, tentando conduzir chegar. Então, numa das parábolas de Jesus, ele falava assim para os discípulos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Lembram? Nós não devemos interpretar isso como... Ele não estava querendo dizer isso em relação a ele, na pessoa dele, para que ele fosse adorado e naquela concepção de que só se chega ao Pai através de Jesus e entrar no fanatismo. Não, não é nada disso. Mas, voltando lá à nossa imagem, voltando à nossa representação gráfica ali, que fica mais fácil às vezes a gente entender, o nosso ser é tudo isso daqui. O nosso ser é esse eu inferior, é esse eu superior, e o nosso eu inferior é conectado ao nosso eu superior através desta ponte aqui, que aqui está tratado como consciência, mas que nessa representação cristã é o próprio Cristo. Então, o Cristo, o Pai, está em mim e eu estou no Pai. E tudo isso daqui é uma coisa só. E nós seremos seres completos quando a gente souber. Quando esse quadranário aqui inferior estiver em equilíbrio, desbloqueado, capaz de, através de um amor incondicional, superar barreiras e acionar o nosso eu superior. Então, lembram, que a gente estudou
que o coração, o cardíaco, era essa ponte entre essas duas partes tão complexas do nosso ser? Será que se esses nossos 4 corpos sutis inferiores, se é que pode dizer assim, mas será que se esses nossos 3 chakras inferiores estiverem desorganizados, em desequilíbrio, nós vamos conseguir atravessar essa ponte, acessar, em primeiro lugar, acessar a ponte, e depois atravessar e fazer essa conexão? Né? E o que desequilibra esses nossos chakras inferiores, que são aqueles relacionados às nossas experiências terrenas e a esse nosso ser mais materializado? Né? E daí eu me lembro de uma conversa fantástica que o mentor que o Mac teve conosco lá com os médiums da Casa Espírita, na última vez que nos reunimos, lá em Agudo, que ele disse, e ele frisou muito isso, e às vezes parece aquela frase pronta, assim, que não faz muito sentido, e depois tu começa a perceber o quão sábia é isso, né? Tudo está em nossas escolhas e em nossas decisões. Já se faz muito tarde a hora, e nós temos que dar um basta em culpar os outros, a vida, os infortúnios da vida, da nossa situação de mal-estar, de insucesso, de tristeza e de tudo que é ruim. Porque tudo, absolutamente tudo, é um reflexo das nossas escolhas. Então, corpos sutis inferiores, chakras inferiores equilibrados remetem a disciplina, responsabilidade e bancarmos as nossas escolhas. A partir do momento que nós temos essa postura de vida, não haverá falar em chakras desequilibrados, em obstáculos e bloqueios para a ascensão da força Kundalini. Então, eu preciso meditar, como me valer do instrumento da meditação para equilibrar os meus chakras inferiores com os superiores e atingir o eu superior e a plenitude do ser? Posso, é um instrumento valiosíssimo, importantíssimo, não é? Mas não é a única maneira de equilibrar os nossos chakras. Então ele fala, né? A pessoa que é resiliente, pacifista, a pessoa que é humilde, que é bondosa, que está a todo momento orando e vigiando, controlando os seus pensamentos, fazendo escolhas responsáveis em sua vida, ela talvez nunca precise meditar. Porque por um exercício diário e constante, a todo momento, ela está se policiando e ela está se mostrando responsável por suas escolhas, bancando suas escolhas e se mantendo equilibrada. Claro que a meditação é um instrumento que nos auxilia muito nesse processo de orar e vigiar. Por quê? E daí vem outros conceitos que nós precisamos ter também, e isso já é, isto que eu vou falar agora é ciência pura, tá? Não é só espiritualismo. É sabido que nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro, o esquerdo e o direito. E está mais que comprovado que nós usamos nós usamos com muito mais intensidade qual dos hemisférios? Esquerdo, né? Então, o hemisfério esquerdo é aquele hemisfério do cérebro que nós usamos especialmente no período de vigília, em que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, tomando decisões, pensando,
remoendo, projetando, né? É aquela parte que está ali em funcionamento. O lado direito do nosso cérebro é o lado do nosso sistema nervoso que é ativado essencialmente durante o nosso sono, tá? E é o lado do cérebro que tem uma conexão muito grande com essas verdades universais, com a consciência cósmica universal, com toda essa parte espiritual. Quando nós dormimos e nos preparamos minimamente para dormir e temos a condição de elevar os nossos, de viajar com os nossos corpos sutis para lugares minimamente equilibrados, né? Nós usamos nós usamos um potencial muito grande esse lado direito esse hemisfério direito do nosso cérebro. De tal maneira que quando nós retornamos e acordamos, todas essas sensações, todos esses lugares visitados, as conversas que tivemos com guias espirituais, com amigos protetores do plano astral, elas são decodificadas pelo nosso sistema nervoso, por todo esse outro lado do cérebro. E por isso que às vezes são sonhos assim esquisitos, né? Bah, eu sonhei tal coisa, mas era tão real aquilo, me falava, né? Em determinada situação, e daí traz uma simbologia de algum animal, de alguma fruta, de alguma coisa, mas por mais que a gente não entenda exatamente, a gente se acorda bem. Isso quando a gente tem um sonho bom, né? Quando a gente foi para um lugar bom. A gente se acorda bem e se acorda assim com inspirações assim de como resolver uma situação que estava lá, que a gente não sabia como resolver. Aquela parece que a resposta aparece, assim, parece que as coisas ficam claras. E não foi um sonho que eu volto para vigília, eu volto para o corpo físico e vou ter assim, ó, tintim por tintim. Digamos que eu sonhei e me encontrei com a minha mentora espiritual, eu estou angustiada com uma situação da minha vida e ela teve uma conversa como essa que eu estou tendo com vocês, claríssima. Quando eu voltar, eu não vou me lembrar da conversa de forma claríssima como ela fez comigo. Eu vou me lembrar que eu sonhei algumas coisas, eu vou ter algumas representações, mas ao longo do dia, aquilo que parecia ser uma coisa terrível e sem solução, vai tomando contornos de, olha, até que talvez por aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? Assim como também quando a gente dorme mal e quando a gente se desprepara e vai para lugares terríveis, a gente traz tudo isso e bagunça essa tríade inferior aqui, nós. Mais do que ela já estava. É como se criasse obstáculos e obstruções que impedem. Já é difícil acessar a energia Kundalini. Aí imagina se tu consegue acessar e ela dá o primeiro passo e esbarra. E daí isso começa a se acumular, E vocês lembram que a gente estudou que para cada chakra nosso existe uma contraparte física, orgânica e outra endócrina? Então, para todo desequilíbrio em determinado chakra nosso, dependendo do grau do desequilíbrio, e se ele não for consertado a tempo, ele vai necessariamente causar um dano concreto, material, e uma doença relacionada à glândula ligada àquele chakra, ou até mesmo a estrutura fisiológica do nosso organismo ligadas àquele chakra. Isso tudo nos diz, e a literatura a respeito nos diz, que os chakras, eles são
repositórios de karma entre as nossas encarnações. Como é que funciona isso, né? Vocês lembram quando a gente estudou o corpo etérico e que a gente estudou que o corpo etérico se mostra como um molde de como é que vai ser o nosso corpo físico? Então, o bebezinho tá lá, né, naqueles 9 meses, o feto tá lá, crescendo, se formando um bebezinho na barriga da mãe. E antes dele nascer, da mãe dar à luz, o corpo etérico dele já se formou. A matriz do corpo dele já se formou. E através, não é, das informações de pacotes quânticos que existe no duplo etérico, essas informações do duplo etérico vão passando para o corpo físico e e em razão de coisas muito negativas e ruins que nós, pelas nossas escolhas, pela nossa irresponsabilidade nas nossas escolhas, fizemos em outras vidas, elas vêm e ficam projetadas nesse corpo sutil e vêm para o nosso corpo físico, através dos meridianos, lembram? A gente está falando tudo de novo, mas agora com uma outra concepção, com uma outra percepção das coisas. Então, uma criança, por exemplo, não vão dizer que tudo é assim, tintim por tintim. Um exemplo, tá? Uma criança que nasce com um probleminha cardíaco congênito, né? O que aconteceu? O coração está ligado ao nosso chakra coronário. É a contraparte física do nosso chakra coronário, cardíaco. É a contraparte física do nosso chakra cardíaco, que está ligado na concepção endocrinológica ao timo, lembram? Lá no timo são produzidas as células do nosso sistema imunológico, lembram? Então, como é que a gente faz funcionar bem o nosso chakra cardíaco, que é a ponte do eu inferior com o eu superior, que é a ponte dos nossos chakras inferiores, terrenos, da nossa experiência terrena, carnal, com o nosso eu, o nosso Deus que existe dentro de nós, no nosso eu superior, né? Através de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O que é o Jesus? É o amor incondicional. Jesus veio nos trazer o exemplo, a lição do amor incondicional, né? E o amor e a vivência de amar a si próprio para só então conseguir amar o seu próximo. Se a gente não se ama, se a gente não se respeita, se a gente não se disciplina, se a gente não banca a responsabilidade pelas nossas decisões, a gente jamais vai saber passar isso para o nosso próximo, né? Então, nessa concepção toda, nós temos, voltando ao exemplo dessa criança, se numa vida eu não consegui desenvolver minimamente o amor a mim mesmo e o amor ao meu próximo, eu tive dificuldade no que diz respeito a viver o amor, né? Eu fui uma pessoa que, naquela encarnação, o meu sistema imunológico, ele foi muito comprometido. Porque todas essas células de defesa imunológica do meu organismo, elas estavam sem o combustível. Elas foram atrofiando e elas foram causando uma lesão que fica no nosso corpo. Vamos ver agora. Onde é que fica a lesão? É no etérico? Ou é no astral? Quem acha que é no etérico, levanta a mão. Quem acha que é no astral? É no espírito, né?
O perispírito equivale ao astral. Lembrem, fala, Rô. Está no mudo, Rô. Tá no mudo. A minha leitura labial não tá tão avançada, assim. Não tá tão avançada? Eu tô aprendendo Skype aqui, porque é a primeira vez. Então, no perispírito? Que não é no espírito, é no perispírito, é no etérico, é no astral que fica. Não, mas é que o etérico e o astral a gente fez uma diferença aqui nos nossos estudos. Tem nas outras aulinhas ali, depois, se tu quiser, que a nossa... Mas é no perispírito. É no perispírito. Tá? Por quê? Porque lembram que quando a gente desencarna, o que se desconstrói, né, entra naquele estado de entropia, lembram? É o corpo físico e o corpo etérico, duplo etérico para os espíritas kardecistas, o duplo etérico, né? O que segue e vai nos acompanhar nas outras vidas é o perispírito ou o corpo emocional ou o corpo astral, só muda o nome. Astral e mental. Né? Sim, a partir do emocional e do astral, né? Então, isso quer dizer que, dependendo do mal que eu fiz para o meu ser multidimensional, por mais que o corpo tenha virado pó, por mais que o duplo etérico daquele corpo antigo tenha se desconstituído entropicamente, e eu tenha um novo corpo físico que vai ser gestado ali no ventre da minha mãe, o molde desse corpo físico, que vai começar com um novo duplo etérico, mas que esse duplo etérico vai receber a informação do astral, porque lembram que um corpo sutil passa informação para outro. Ele vai vir com defeito. Porque o timo ficou tão e tão debilitado, a nossa capacidade de autodefesa, de autoamor, de autoestima ficou tão atrofiada que eu já vou nascer com aquele defeitinho ali, com aquela doença cardíaca congênita. E vai depender muito do amor que eu ganhar dos meus pais, dos que me cuidarem. Isso vai ser também essencial para eu superar ou não esse karma. Então, sob essa ótica, os são repositórios kármicos das nossas encarnações. Vejam a grandeza disso. Fala, Rô. E hoje a ciência está trazendo na epigenética, que tu modifica a partir do meio da que você está. Hoje a ciência já traz isso. E conforme o meio que você estará, você vai mudar. A Rô, além de ser artista plástica e ter especialização em arte terapia, agora ela está fazendo constelações. Então, ela vai ter muito a acrescentar para o nosso grupo e a nos ensinar, porque ela tem todo esse outro lado, conhecimento científico, assim. Né? Sim, no momento que, e naquele livro que eu falei para vocês, comprem, leiam, né, que é a medicina vibracional, no momento que os cientistas e os médicos se derem conta de que tudo começa no astral, né, o poder de cura e tratamento vai ser algo assim muito, muito, muito avançado. Né? O que é repositório kármico? Os chakras. Tá. Os chakras, assim como os corpos sutis, né, são repositórios kármicos. Porque, naquele exemplo que eu dei, né, assim como, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, a pessoa que julgou demais, acusou demais, olhou só para fora, não fez... aquela vez assim que tu não fez reforma íntima nenhuma, tu te concentrou só no julgamento exterior, né? Ela bloqueou de tal forma o corpo mental inferior ou o seu chakra laríngeo, né? Que ela pode vir ou já com um problema congênito
nesse sistema todo nosso aqui, ou desenvolver na infância, na juventude, até mesmo na fase adulta. Pode chegar até o extremo de um câncer, né? Da laringe, né? O câncer... Pode desenvolver na própria encarnação isso. Oi? Tipo, tu julgou demais, tu fez demais, tu pode desenvolver na própria encarnação, não precisa ser na reencarnação. Né? Tudo é possível naquele que crê no Pai. Assim, ó, existem danos nos nossos corpos sutis, né? Que chegam a tal ponto que dificilmente tu vai conseguir na tua próxima encarnação. Tipo assim, tem danos que tu vem sem um órgão, sem um órgão não, mas sem um braço, por exemplo. Tem danos que tu não vai conseguir nem formar o teu molde, né, a partir daquele corpo perfeito que tu tinha na outra vida. Tu já começa de largada, né, com esse molde meio incompleto. Agora, aquilo que diz com o funcionamento das glândulas e dos nossos sistemas, tudo é possível. Por quê? Porque tu tem o eu superior em ti, ele faz parte de ti. Se tu se torna um sujeito equilibrado, né, disciplinado, humilde, porque ter conexão com o eu superior não significa ser superior aos outros, ser melhor que os outros, ser mais evoluído. Não é nada disso. Significa simplesmente aceitação, humildade, amor próprio, amor à vida, amor aos outros, disciplina. Entende? É uma série de atributos que dizem com a aceitação do teu ser, né? E a meditação, ela nos ajuda muito, tá? Só para não dizer que eu não falei nada da meditação, né? Que eu sempre digo que vou falar sobre uma coisa e falo sobre um monte de coisa, menos aquilo que eu disse que eu ia falar. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu falei, que ia falar que era meditação. O que acontece na meditação? Voltando para os hemisférios do cérebro, né? Na meditação, e existem várias formas de meditação, várias técnicas de meditação. Eu, particularmente, até pouco tempo, bem pouco tempo, eu não conseguia meditar. Porque eu tinha, sempre que eu ouvi falar sobre meditação e coisa, era naquele sentido de que meditar é não pensar em nada, né? E esse tipo de meditação eu nunca consegui, nunca concebi, nunca, né? Porque eu acho que o pensamento de não pensar em nada já é um pensamento, entende? Aí ali conhecendo um pouco sobre a escola Brahma Kumaris e outras escolas, assim, eu comecei a estudar um outro tipo de meditação, que diz mais com o que tu está pensando, de que forma tu está pensando, em que sintonia, em que vibração, enfim. Então, Isso que eu ia te perguntar agora. Desculpa interromper. Fala, querida. A meditação é baseada quando a gente está pensando ou tá vivenciando uma coisa, tu busca a meditação? Ou não tem nada a ver? Não. É uma forma? Porque assim, ó, então, na meditação, o que acontece? Tu tem vários tipos de meditação. Então, tu tem a meditação ativa e a meditação passiva. Dentro da meditação ativa, né, tu tem a técnica de meditação guiada por visualização. Dizem que essa é uma das melhores para tu fazer o alinhamento dos chakras, eu já vou explicar por quê, tá? Tem outras meditações ativas que não é pela visualização, mas é aquela técnica de tu começa a pensar numa coisa e tu deixa o pensamento passar, tu não te fixa num pensamento. Vai deixando os pensamentos passarem e não te fixa em nenhum deles. Tem as técnicas de meditação passiva, que eu acho poderosíssimas também, que são os mantras, são os sons. Por que passivo? Porque só tu falar um mantra ou só tu ouvir determinadas frequências sonoras, tu já está meditando. E o que é o estar meditando? É tu sem
silenciar a parte esquerda, o hemisfério esquerdo do teu cérebro. É tu silenciar na vigília, não estando dormindo, acordado, é tu silenciar os pensamentos, os julgamentos, o raciocínio, as mágoas, é tu silenciar o quanto possível essa atividade racional tua, o lado direito do teu, o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do teu cérebro, dando espaço para o lado direito do teu cérebro, que é aquele lado que se conecta com o teu eu superior, que é o teu Deus interior. Porque, na verdade, não é que tu silencia o hemisfério esquerdo totalmente, mas tu equilibra a atividade cerebral, né? Por que se diz que a gente ativa com o coronário bem em funcionamento, equilibrado, tu ativa a pineal, que é aquela glândula, onde é que está a pineal? É a glândula que está no meio dos dois hemisférios do cérebro. Então, tu ativando essa glândula e deixando passar os pensamentos, ou silenciando os pensamentos, aquilo que a gente sabe que o lado esquerdo funciona muito mais que o direito, se equilibra, porque tu dá mais silenciando os pensamentos, tu dá mais, tu dá mais espaço para o lado direito, que é o lado da conexão espiritual. E tu cria, durante a meditação, um sistema de ressonância, isso é fantástico, gente. Um sistema de ressonância entre os teus batimentos cardíacos e a projeção do fluxo sanguíneo através da veia aorta, com a frequência das ondas cerebrais. Então, como é que a gente começa a meditar? A gente senta confortavelmente, a gente desacelera a batida, a gente respira, a gente vai se conectando, vai se conectando. Essa frequência cardíaca vai criando uma ressonância magnética com as ondas cerebrais e dá o pum, sabe? E daí quando consigo meditar, eu vejo cores fazendo assim, eu vejo ondas assim, vejo assim para dentro, né? E daí, nesse livro que eu tô lendo, ele diz que, na verdade, isso tudo é científico, assim, ó, que essa ressonância eletromagnética entre o sistema cardíaco e respiratório e circulatório com o sistema nervoso central, ela cria ondas estacionárias que fazem um movimento imperceptível do nosso cérebro para cima e para baixo dentro da caixa craniana. E por isso que tu fica naquela... Parece que tu tá te mexendo, né? Porque é isso mesmo que acontece. Isso estabiliza as funções dos dois hemisférios, isso ativa a pineal e desbloqueia a hipófise, permitindo que o prana todo seja absorvido. E daí é um banho, entendeu? Aí o que está obstruído, o que está bloqueado, vai. Passe turbinado. É um passe turbinado. Isso, assim como do prana para baixo, do superior para o inferior, desbloqueia tudo, libera quem? A Kundalini, que vem na vinha inversa. Usando as nadis que nós estudamos, porque daí tu imagina as nadis, né? Elas ficam, tamo aí, né? A milhão, né? Os meridianos recebendo todo o prana, né? Porque daí os corpos sutis vão aproveitar, galera, que a Clarissa tá meditando. Daí, muito difícil. A gente tem momentos, assim, né? Que a gente consegue um plizinho, mas a gente já... Mas aí que tá. Eu acredito que todos nós atingimos esse estado, assim, ó, nos conectamos com o eu superior em algum momento da nossa vida. Seja minutos, segundos, seja dias, tempos mais prolongados. Quando tu consegue perdoar ou quando tu é perdoado,
aquela sensação, né, de nirvana, sabe? Quando tu vence um luto de um amor mal resolvido, quando tu te liberta de algum medo, quando tu faz o bem e a alegria de alguém e aquilo te contagia. Esses momentos a gente se conecta com o nosso eu superior, por mais rápido que seja, mas a gente se conectou. A gente tem essa experiência dentro de nós como um referencial de que isso é possível. Então, não é difícil se conectar com o eu superior. É difícil manter essa conexão. Porque nós estamos sempre oscilando, né? As cancerianas com ascendente em câncer como eu, então, nem eu me aguento. Eu falo porque me conhece, né? Então, sempre assim, altos e baixos, aquela coisa. E vive tudo intensamente. Entende? Então, resumindo, gente, se a gente se conhece e se a gente tem noção mínima de tudo isso, a gente começa a prestar mais atenção em coisas que antes passavam batido, sabe? E eu acho que tudo acaba girando nisto aqui, ó. Tudo depende das nossas escolhas. A todo momento. Eu escolho equilibrar ou desequilibrar os meus chakras. Tudo é a nossa escolha. E a nossa escolha a cada momento do dia, em todas as pequenas coisas do dia, em tudo que eu estou fazendo, sempre. Sempre, 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 sempre. Tem milhares de coisas para a gente conversar ainda, e a gente vai conversar, mas eu quero pelo menos deixar 4 minutos para vocês falarem, porque hoje eu me policiei para acabar antes, e deixar que vocês possam fazer perguntas, colocações, outro ponto de vista sobre o que eu estou falando, porque assim, ó, pessoal, a literatura é muito, eu sempre falo, tem coisas assim que é consenso, né, em relação a chakras, corpos sutis, desde terminologia, significado, cores e tudo, né, mas tem muitas, cada segmento, cada linha vê de alguma forma diferente a mesma coisa. Tá? Então, o que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, tem várias maneiras. Alguém queria falar alguma coisa, Rô? Fala. Desbloqueio. Isso. Tá, deu. Claro, assim, ó, se o grupo quiser, eu posso deixar depois no grupo uma meditação que eu estou fazendo com uma mentora minha, tá? Desde que começou a pandemia, a gente faz toda quarta e todo sábado às 10 da noite. Ai, que legal! Então, se alguém quiser ter uma experiência, é uma coisa para ajudar o universo, tá? Para nos ajudar e ajudar, porque nós somos todos um. Então, se alguém tiver interesse, eu posso deixar lá a meditação, se vocês quiserem fazer no horário que vocês quiserem. Eu mando um áudio no grupo, é um áudio. A pessoa se prepara, né? Senta e é bem ela guiada, uma meditação bem curtinha e guiada. Que eu acho que é as iniciais que a gente tem que começar, né? Que são as mais fáceis. Se alguém quiser, eu posso deixar lá. Eu já quero, pode deixar. Ó, todo mundo quer. Vou fazer dos chakras, vou deixar dos chakras. Olha o pequeno lá, ó. Porque é bom, gente. É muito bom. Eu também tinha muita dificuldade, tinha resistência, mas hoje eu vejo a diferença que faz até nas nossas escolhas. A meditação, às vezes, pode ser focada, né? Tu pode pedir um pedido que tu tá bagunçada, tu tá confusa, tu não sabe para onde ir, tu tá com medo. E aí você faz e põe um pedido nessa meditação. E de alguma forma, ou intuitiva, ou com sincronicidades, ou percepções, vão vir as respostas. Depois da meditação. Por favor, põe mesmo. Tá. E tentem, pessoal, assim, ó, eu procuro fazer quando eu acordo, porque daí eu não me boicoto, entendeu? Eu acordo, pode ser 1 minuto, comecem com 1 minuto. 1 minuto só, não sei meditar, então fica 1 minuto respirando, respirando e deixando os pensamentos passar. Mas não começa o teu dia sem fazer isso. Façam por 1 semana, na hora que vocês acordem, nem que vocês tenham, mas eu não vou acordar mais cedo ainda, já é difícil acordar cedo.
Mas acorda 5 minutos mais cedo. Não vai fazer diferença nenhuma. Fala, Rô. Eu tenho que falar, né? Claro. A respiração de 1 minuto é meditativa em qualquer lugar que tu for, porque ela vai para o cérebro límbico. Tu sai do cérebro arcaico, que é da impulsividade, das confusões, de não conseguir entender. E se você respirar 1 minuto, tá? Tu vai pro cérebro límbico, que é o cérebro da clareza, da tranquilidade. Tu vai saber exatamente o que fazer. Então, eu sempre digo aqui, para quem eu atendo, quando tu estiver no meio de um conflito, medite 1 minuto. Respire e medita 1 minuto. Tu vai mudar toda a tua forma de talvez fazer a tua escolha naquele momento. Ai, Rô, Então, gratidão pelas tuas palavras, guria. é bem isso, meditar não precisa ser aquele lugar, sentar em forma de lótus, botar a mão, botar incenso. Não, é muito mais simples, É verdade. né? Me prepara que tu vai palestrar aqui em breve. O essencial do tempo, né? Vamos só fazer o encerramento, respeitando a espiritualidade maior, e depois a gente segue ainda, que eu quero dar uns recadinhos, tá, pessoal?